Palavras que edificam. Mensagens do céu para a sua vida. TV F7, a sua TV na internet. Então, meus irmãos, continuando no assunto que nós tínhamos falado no bloco anterior, sobre algo que ainda vai acontecer com quem não será aprovado. Observa que são coisas interessantes. Nós falamos muito de Gênesis, falamos alguma coisa do Novo Testamento, nós vamos entrar ainda nas coisas que há por vir. Então, nós vamos analisar, quando Mateus descreve aqui, que o Senhor, vocês sabem que ele, depois do arrebatamento da igreja, ele vai descer à terra. Ele vai descer à terra para estabelecer o milênio de paz. Ele vai descer, vai prender o diabo, vai mandar botar no abismo o falso profeta, o anticristo, e o diabo vai ficar preso. Ele não vai eliminar o diabo, vocês observem, o diabo não vai ser eliminado. Nós vamos ler aqui por quê. Porque o diabo ainda tem que provar para o povo ainda no final do milênio. Observa, eu quero ressaltar o seguinte: Deus, ele tem tudo sob o seu controle. Ele prende, solta a hora que quer. Ele destrói a hora que quer. Ele dá vida a hora que quer. Então, só que houve uma necessidade de aprovação. Então, ele permitiu, sob vigilância, a atuação do diabo na face da terra. Ou permite, né? Permite. Mas vai haver um tempo que o Senhor vai descer, depois do arrebatamento da igreja, ele vai descer na terra e vai fazer essas prisões que eu te falei, que eu vos falei, né? E vai também eliminar logo o anticristo, o falso profeta. Então nós vamos ler Mateus 25, do 31 ao 34, que diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Mas aqui na terra, tá, irmãos? Então, da sua glória está se referindo à glória de Deus, ao seu poder. Então, mas aqui na terra. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então, para começar o milênio de paz, vai ter uma seleção. E aqueles que ficarem à direita, o que ele disse? Está aqui no texto: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Herdai o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Observa, Deus planejando tudo. Quando ele vier, ainda isso é mais para frente, depois do arrebatamento da igreja. Então, no 33 diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, então, ele foi controlando, planejando, e aqui a maquete estava lá. Então, é cumprimento. E quando o Senhor vier, nós vamos ajudar Jesus nesse julgamento. Nós vamos julgar quem é bode e quem é ovelha. Olha o privilégio, a responsabilidade, hein? Então, por isso, se você julga mal o seu irmão, vigia que você não vai fazer parte, não. Como é que você pode ajudar Jesus a julgar se você tem a mania de condenar? Só condenar. Então, o julgar tem que ser neutro. Então, se você vai ter essa autoridade, não vamos estar julgando o nosso irmão, não. Senão, nós vamos ser reprovados, não vamos estar qualificados a ser juiz. Tá certo? Que não é hora de julgar, é hora de ajudar. Então, esses homens, as ovelhas, que ele simboliza aqui como ovelhas que vão ficar à direita, vai entrar no milênio. Mas que ficar à esquerda, os bodes vão ser eliminados. Se você for ler o texto todo de Mateus 25, você vai ver. Vão ser eliminados, junto com o profeta, o falso profeta e o anticristo. Agora, vocês entendam o seguinte: Deus vai reinar durante 1000 anos com a igreja na terra, e aqueles homens que foram julgados, separados para entrar, corpo carnal. Quando nós falamos de milênio de paz, o evangelho do reino vai ser pregado a toda criatura, vai ser nesse reino. O evangelho, quando o Senhor vier, não pensa, vai demorar o Senhor vir, porque muita gente não aceitou, não ouviu, não. Não, é depois, é no milênio de paz que a palavra vai ser pregada a todos, para testemunho, conforme Mateus escreveu.
Então, irmãos, vamos estar atentos a isso. Então, no milênio de paz, o Senhor vai reinar com a igreja. E vai ter um povo em corpo carnal ainda, esses que vão entrar nesse reino. Então, eles vão estar ainda vulneráveis. Eles vão estar ainda vulneráveis. E o diabo vai agir de novo quando ele for solto. Então, Jesus chegou e prendeu o diabo aqui, Apocalipse 20, versículo 3. Para ter esse milênio de paz, como está escrito aqui, Apocalipse 20, versículo 3. Ele lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Observa bem, Deus planejou tudo direitinho. Então, Jesus veio, prendeu o diabo, depois ele vai ser solto. Para quê? Para enganar as nações, ou seja, enganar o homem. Então, tinha que haver essa aprovação ainda, que no final do milênio vai ter ainda um juízo. E nesse juízo não podia ninguém ficar sem provação. É claro que aqueles que entraram no milênio, corpo carnal, eles foram julgados pelas obras. Se você ler Mateus 25 todo, você vai entender. Não precisamos ler aqui agora. Eu li esses 4 versículos que são os mais importantes. Então, isso aí vai haver uma separação, eles vão entrar em corpo carnal e vão realmente ser julgados pelas obras. Agora, quem nascer no milênio, será que houve julgamento? Quem nascer no milênio não vai ter julgamento. E não vai ter julgamento e nem diabo. Tá? Não vai ter julgamento e nem diabo. O diabo só vai ser solto no final para provar todos. Então, aquele que já foi provado, já viveu, já entendia, aquele que entrar, possivelmente nenhum deles vai se perder. Mas quem nascer, aí tem um erro que nós falamos, erro de tradução. Né? Eu falei muito de erro de tradução aqui, mas é importante nós lermos Mateus 8, versículo 12. Mateus 8, versículo 12 está falando de quê? Está falando do centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum, Jesus exaltou a fé dele. Né? Exaltou a fé e falou, no meu reinado, na bodas, ou seja, que vai acontecer depois que Jesus julgar, separar os povos, vai ter a bodas do Cordeiro, uma grande festa, que vão estar todos salvos ali até então. E ele fala o seguinte, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Quem lê isso não pode. Ele está falando com o centurião de Cafarnaum, exaltando a fé dele, que ele está no milênio, na bodas do Cordeiro. Mas por que os filhos do reino, que reino é esse? É o reino milenar de Cristo. Vão ser lançados nas trevas exteriores. Por quê, irmãos? Porque o diabo não ia ser solto no final do milênio um pouco de tempo, para provar os homens. Eles vão ter provas? Não vão ter provas. Eles vão entrar ali e vão ficar tranquilamente, viver igual vivia Adão e Eva. Sem prova, sem sofrimento. E o diabo, meu irmão, não leu alguns versículos, eu estou falando muito do diabo, vocês entendam que todo exército, quando vai combater, a principal tática do exército é conhecer o inimigo, conhecer a força do inimigo, conhecer as armas do inimigo. Então nós falamos, e nós não temos medo dele, ele nos ataca, nos aflige, sim, mas nós temos o mais poderoso que controla tudo. E quando nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós vamos ser defendidos dele sempre. Quando você pensa, Senhor, é agora, eu preciso de ti, ele vai te ajudar. Ele vai impedir do diabo fazer roça na sua vida. Então, irmãos, esses homens entrarão, que isso vai acontecer ainda, evidentemente, né, que a igreja nem foi arrebatada ainda, e vai ter uma paz total. Mas há uma coisa importante que nós vamos ler. Antes eu quero, só para finalizar o texto anterior que eu falei, da Apocalipse 20, versículo 3, que fala, né, que o diabo ia ser preso, depois ser solto para enganar. Aí aqui no final do milênio, Apocalipse 20, versículo 7 ao 10, diz o seguinte, e acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar para a batalha. Você vai enganar os homens a batalhar contra quem? Jesus e o seu povo. Dá para ganhar? Não dá para ganhar, mas o diabo convence. Nazareno! 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 Nazareno!
O diabo nos convence para nós errarmos. O diabo faz o errado ser certo na nossa mente. Então é por isso que eu falo, nós temos que conhecer bem o nosso inimigo, porque ele engana com sutileza. No 9 diz, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Aqueles que tinham sido mortos, aí o diabo agora foi morto e vai ser lançado junto com eles. Ele só que ficou preso por 1000 anos para poder, Deus ainda ia usá-lo no final do milênio para provar aqueles que nasceriam no milênio de paz. Né? E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, irmãos, quem acompanhar ele, toma cuidado, que não pode acompanhar. Cuidado com coisa, nós vamos ler aqui ainda alguma coisinha que fala das atuações do diabo para convencer. Como que esses homens vão estar em paz na terra? Vão ter tudo, não vai ter doença, vão viver tempos e tempos, não vai haver nenhum tipo de pecado. Por que eles vão cismar de tomar vantagem sobre aqueles que morarão tranquilamente? Eles vão desejar tomar aquilo que é de Jesus e o povo. Como é que o diabo consegue convencer? Os homens serão os mesmos. Os homens da nossa mesma natureza. Mas o que acontece? Nós, às vezes, não estamos atentos, irmãos. Nós desejamos muito mal para os outros. Será que isso é do homem ou é o diabo que dissemina na mente esse desejo mal? Então, Ezequiel 38, do 10 ao 17, nós vamos ler. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia, que terás imaginações no seu coração e conceberás um mau desígnio. Ele está falando para um homem, né, importante, que vai ter um certo controle sobre os povos, que ele vai ter um mau desígnio na sua mente. Por quê? Porque o diabo foi solto. Então, de repente, vai ter um mau desígnio. E dirá, subirei contra as terras das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não tem ferrolho em suas portas, ou seja, totalmente livre, totalmente tranquilo. Isso a fim de tomar o despojo, ou seja, tudo aquilo que eles possuírem, e de arrebatar a presa e tomar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado, possessões e habita no meio da terra. Ou seja, nem só Jesus e o seu povo, a igreja que vai estar com o corpo espiritual não glorificado, e também aqueles homens que entrarem no milênio vão ter riquezas. Então eles vão desejar tomar. Então o mau desígnio que o diabo vai colocar na mente. É assim que ele trabalha hoje. Então eu não vou continuar, não vou ler o 13, 14, 15, 16, 17, que não precisa, né? Mas a palavra no final do 17 diz que os profetas falaram. Eu vou ler o 17 todo. Assim disse o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos e profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos nos anos que te traria contra eles? Deus trouxe. Isso aí foi Deus que permitiu. Então os profetas já tinham falado, eu não consegui achar onde, mas os profetas já tinham profetizado que Deus traria, isso seria a permissão de Deus. Então isso vai acontecer no final do milênio, né, e vai ser uma destruição total. Vão ser 7 meses para enterrar esses homens. Vai ser uma carnificina total. Mas porque eles não tinham jeito, o diabo enganou, seduziu. Irmãos, o diabo ele trabalha assim hoje. O diabo trabalha assim hoje, né? Ele tenta, assim como ele fez nesse milênio, conseguiu derrotar todos aqueles que aceitaram o seu convite. E ele tenta, o diabo tem um ódio de Deus tremendo. Mas o que ele faz para ferir Deus? Ele vai nos filhos dele. É vulnerável, são vulneráveis. E quando o filho dele não está aos pés do Senhor, clamando, pedindo ajuda, eles tornam uma presa fácil. Então o diabo fere a Deus, te ferindo, não me ferindo. Então essa é a estratégia do diabo. Eu não posso fazer mais nada contra Deus. O inferno está decretado para mim. Então eu vou fazer o que? Levar ao máximo. Eu vou ferir Deus? Claro que vai ferir.
qualquer alma que não se salvar vai ser um sofrimento para Deus tremendo, porque Ele está trabalhando há 6.000 anos, no mínimo, né? Desde a existência do homem tem 6.000 anos. Mas o diabo vai querer frustrar, em parte, né, esse plano de Deus, porque vai conseguir, porque nós sabemos que muitos não vão aceitar, muitos vão ainda atacar seus próprios irmãos, muitos vão ainda trabalhar contra a obra, achando que está fazendo a obra. Que quando o homem ele tenta fazer determinadas coisas, até ele usa a Bíblia para matar. Que tem irmãos que usam a Bíblia para matar. E tem matado muita gente. E nós vamos continuar depois, irmãos. Vamos encerrar esse bloco. Palavras que edificam. Mensagens do céu para a sua vida. TV F7, a sua TV na internet.